Olá, tudo bem? Então, chegamos mais uma catequese, né? Dentro da teologia dos sacramentos. Nós estamos no módulo segundo, né? Da teologia do sacramento do batismo, né? A teologia batismal. E hoje nós vamos tratar, né, a questão dos batismos, né, fora da Igreja Católica Apostólica Romana, que são válidos e aqueles que são inválidos. E aqueles batismos que tem que batizar sob condição. Então, vendo o Código de Direito Canônico, no cano 869, ele nos traz o seguinte, cano 869, no parágrafo 1º. Havendo dúvida se alguém foi batizado ou se o batismo foi conferido validamente, e a dúvida depois de ser feita a investigação, o batismo lhe seja conferido sob condição. Parágrafo 2º. Aqueles que foram batizados em comunidade eclesial não católica não devem ser batizados sob condição, a não ser examinada a matéria e a forma das palavras usadas no batismo conferido e atentando-se à intenção do batizando adulto e do ministro que o batizou, haja seria razão para duvidar da validade do batismo. Aí vem o parágrafo 3º do cano 869. Nos casos mencionados nos parágrafos 1º e 2º do cano 869, se permanecer duvidosa a celebração ou a validade do batismo, não seja este administrado, senão depois que for exposto ao batizando, se adulto a doutrina sobre o sacramento do batismo, a ele ou aos pais, tratando-se de criança, seja explicadas as razões da dúvida sobre a validade do sacramento. Então aqui está nesse cano, né, nos parágrafos 1º e 2º, né, está dizendo que se a pessoa aderir à fé cristã, à fé católica, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, e for batizado em uma outra igreja, né, tem que averiguar para ver se o batismo daquela pessoa foi conferido da forma correta, se o batismo dela foi válido, né? Ou é conferido o batismo sob condição, né? O batismo sob condição é o seguinte, usa a matéria, né, e a fórmula, aí a fórmula é dita, fulano de tal, sob condição, se você não foi batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendeu? Mas aqui o cano deixa bem claro do cuidado que deve ter com isso, né? Então, se uma pessoa foi batizada, não conferir nem sob condição, né? Se haja dúvida sobre a validade do batismo, então não confere. Ou se conferir, tem que explicar para a pessoa o motivo, né? Não se a pessoa é introduzida à igreja e ela começa a estudar sobre a questão dos sacramentos e ela descobre essa questão, né? Fica ruim, né? A pessoa foi batizada e depois tem um rebatismo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana tem esse cuidado de não rebatizar as pessoas, né? As pessoas aí as igrejas protestantes, né? As protestantes neopentecostais não tem esse cuidado, né? Se a pessoa aderir à fé deles, se aderir à fé ou se converter à doutrina deles, à igreja deles, eles rebatizam, né? Eles não querem saber se a pessoa foi batizada na igreja católica ou em outra igreja. Então vamos lá. Então, o cano 869, né, do Código de Direito Canônico, ele tem uma nota explicativa, né, todo nesse cano, que
tem uns códigos de direito canônico que vem os canos e vem uma nota explicativa embaixo. Então, desse cano, a nota explicativa é o seguinte: nota 2. Conserva a presunção de validade do batismo conferido em comunidades acatólicas, comunidades não católicas, reafirmada pelo número 95 do novo Diretório Ecumênico. No Brasil, para se completar o primeiro diretório, foi feita uma pesquisa pelo Secretariado Nacional de Teologia, sob o modo de conferir o batismo nas comunidades acatólicas, nas comunidades não católicas, atuante no nosso país. Os resultados dessa pesquisa, completando posteriormente, foram incluídos no verbete do guia ecumênico, dos estudos da CNBB. Então lá conclui-se o seguinte: letra A, primeiro ponto. Diversas igrejas, sem dúvida, validamente, por essa razão, um cristão batizado numa delas não pode ser normalmente rebatizado, nem sequer sob condição. Essas igrejas são igrejas orientais ortodoxas que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica Romana, das quais pelo menos 6 se encontram presentes no Brasil. Uma outra igreja veterocatólica. Essa igreja veterocatólica surgiu após o Concílio Vaticano I. Terceira igreja episcopal do Brasil, os anglicanos episcopal do Brasil. O quarto, igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Mais uma igrejas evangélica luterana do Brasil. Então aqui são duas igrejas com nome parecido: igrejas evangélicas de confissão luterana no Brasil, igrejas evangélicas luteranas do Brasil. Mais uma igreja metodistas. Então todas essas igrejas aqui, que foi mencionada, todas elas batizam validamente. Geralmente essas igrejas aqui de tradição protestante, elas costumam batizar crianças, As neopentecostal não batiza criança. Então vamos lá, mais um outro ponto, vamos lá para a letra B. Há diversas igrejas nas quais, embora não se justifique nenhuma reserva quanto ao rito batismal, prescrito, contudo, devido à concepção teológica que tem do batismo. Por exemplo, que o batismo não justifica e por isso não é tão necessário. Então aqui as igrejas, geralmente são as igrejas pentecostais, elas não veem o batismo tão necessário assim. Então essas igrejas que geralmente são igrejas pentecostais, que elas não se preocupam muito em batizar quando crianças, só batiza geralmente as pessoas adultas. Então essas igrejas são essas, o batismo é válido. Igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas congregacionistas, igrejas adventistas, a maioria das igrejas pentecostais, as Assembleias de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja de Deus e Amor, Igreja Evangélica Pentecostal, O Brasil para Cristo, Igreja Exército da Salvação. Este grupo não costuma batizar, mas quando faz, realiza de modo válido quanto ao rito. Então todas essas igrejas aqui que eu citei são igrejas geralmente pentecostais, que os batizados são válidos, e geralmente eles batizam quando a pessoa é adulta. Então vamos lá para mais um tópico, da letra C. A igreja de cujo batismo pode prudentemente duvidar, e por essa razão requer como norma geral a administração de um novo batismo, sob condição. Essas igrejas são. Então vamos falar das igrejas que não requer um novo batismo, mas deve batizar sob condição.
Então, usando aquela fórmula, né? Fulano de tal, se você não foi batizado, eu te batizo sob condição, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, essas igrejas são Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Essa igreja batiza apenas em nome do Senhor Jesus e não em nome da Santíssima Trindade. Igrejas brasileiras, embora não se possa levantar nenhuma objeção quanto à matéria ou à forma empregada pela igreja brasileira, contudo, se deve duvidar da intenção de seus ministros, né? Isso é o comunicado da CNBB de setembro de 1973. Também está no guia ecumênico do verbete das igrejas que estão no Brasil. Então, igrejas brasileiras são aquelas igrejas chamadas igrejas católicas brasileiras, né? Aqui está bem claro, não se duvida nem da fórmula empregada e nem da matéria, mas se duvida dos ministros que estão exercendo esse batismo, né? Qual que é a intenção dessas pessoas que estão batizando, né? Que são dessa igreja denominada, né? Igreja brasileira. Outra igreja, os mormons negam a divindade de Cristo, sendo assim autêntico e, consequentemente, o seu papel redentor. Então, os mormons, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, na divindade de Cristo, né? Então, para eles, Jesus é como se fosse um profeta, Elias, João Batista, como os outros profetas que nós conhecemos, que está através da palavra de Deus. Aí, vamos para um novo tópico. Tópico D. Com certeza batizam invalidamente. Essas igrejas aqui que eu vou falar agora, citar, são as igrejas que o batismo delas são inválidos, né? Então, as igrejas são Testemunha de Jeová, nega a fé da Trindade. Então, os Testemunhos de Jeová negam a fé em Trindade, né? Eles negam que a divindade de Jesus, nega o Espírito Santo, né? Então, por isso, uma pessoa que foi batizada na igreja do Testemunho de Jeová tem que ser batizada. A outra igreja, Ciência Cristã, o rito que pratica sob o nome do batismo tem matérias e formas certamente inválidas. Algo semelhante que pode dizer de certos ritos que o Umbanda utiliza como batizado, né? Das igrejas, aí já entra naquela questão de não cristão. Então, a nossa catequese por hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado do tema, espero que tenha ajudado você a clarear os seus conhecimentos, né? E vocês que participam, né, da pastoral batismal, possa instruir as pessoas que vêm até as igrejas, as paróquias, querendo saber informação sobre o batismo. Que Deus nos abençoe, Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.